Bom, e o Itaú BBA divulgou em relatório nesta segunda-feira as projeções das commodities e a gente vai saber quais são essas perspectivas, principalmente para a soja e o milho. O consultor agro do Itaú BBA, Francisco Queiroz, já está ao vivo aqui com a gente. Muito bom dia, Francisco, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bom, vou começar aqui com a minha primeira pergunta, que segundo o relatório do Itaú BBA, o ciclo de juros mundial aponta para um fim. E quais são esses fundamentos aí que têm levado a essa tendência, né? Que está lá logo na abertura do relatório de vocês. O que vocês têm observado e mesmo ainda com o cenário externo de guerra, né? Mas quais são as projeções que levam a esse ciclo, né? Mais para uma tendência de fim? É isso mesmo, né? Aproximadamente um ano, né? Os bancos centrais aqui ao redor do mundo eles estavam reagindo a uma alta generalizada dos preços, né? Com a inflação ela se destacando em diversos países do globo, né? Isso começou com a pandemia, né? Com o desarranjo da produção, das cadeias de distribuição também, né? Com o aumento de fretes, enfim. E foi agravado com a guerra na Ucrânia, né? E com estímulos econômicos que os países deram, né? Para a população, isso gerou um aumento considerável da inflação, né? Hoje esse ambiente global ele está um pouco mais calmo, né? Apesar do recrudescimento aí da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A inflação em praticamente todos os países ela voltou a ceder, né? A gente tem um humor global mais positivo, uma demanda também um pouco menos aquecida, né? E isso ajuda nesse contexto de corte de juros, né? Mas ainda assim acho que vale dizer aqui que tantos dados de inflação, de atividade econômica e também de mercado de trabalho, né, nas economias desenvolvidas, em especial os Estados Unidos, eles permanecerão aí sendo o centro das atenções, né, porque nesse momento a gente tem um ambiente favorável, mas se algo no meio do caminho acontecer, né, essas questões elas podem ser revistas, né. Perfeito, Francisco. E em relação, por exemplo, à direção, agora entrando especialmente nas commodities, né, a soja, em relação aos preços, com esse recorde na produção no Brasil, mas a gente sabe que o estoque mundial segue apertado, dado aí a quebra que a gente teve na Argentina e também a menor safra americana. Os preços, de alguma maneira, então, seguem aí. Quais são as expectativas e projeções na avaliação de vocês? Certo. A safra 22/23, né, a gente teve quebra nos Estados Unidos e na Argentina por conta do fenômeno Laninha, né, acabou prejudicando fortemente o clima, principalmente aqui na Argentina. A safra da Argentina quebrou aí quase 50%, né, então, e a safra americana foi menor. Então a gente teve mesmo um aperto no balanço global, né, de oferta e demanda. E isso manteve os preços internacionais em patamares mais altos, né? Agora a safra 23/24 ela começa a se desenhar mais positiva, né? A gente tem uma projeção de aumento da produção global em 10%, né? Uma retomada da produção argentina uh, por conta do fenômeno El Niño, né? Então a Laninha se encerrou em março. Estamos aí num cenário de El Niño, né? Que deve começar já a partir desse segundo semestre de 2023, né? Isso tende a favorecer a safra argentina com mais chuvas, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, lá nas as primeiras projeções havia uma expectativa de uma produção maior para a safra 23/24. Houve uma redução da área plantada, né, com soja, e um aumento para a área de milho. Isso realmente trouxe a produção americana para patamares inferiores aos projetados inicialmente, mas ainda assim deve ser uma safra americana maior do que a safra do ano passado, né? E isso vem influenciando os preços em Chicago, né? Então a gente vê os preços no mercado futuro, lá na Cbolt, eles em trajetória de queda, né? E isso acaba se refletindo aqui no Brasil. Aqui nós temos um cenário também de superprodução para a safra 22/23, 156, 157, 158 milhões de toneladas, de qualquer forma,
é uma produção recorde, né? Isso influenciou muito os preços internos, os preços aqui dentro caíram mais do que lá fora, né? E agora para a safra 23/24 a gente tem uma nova projeção de safra recorde, né? Então temos aqui também a influência do El Niño, né? Aqui no Brasil, o El Niño, de modo simplista, dá para resumir em dois efeitos, né? Então chove mais na região sul do Brasil e tende a chover menos no Mato Piba, né? Mas como a região sul produz mais atualmente do que lá o Nordeste, né? Então nesse net a produção brasileira ela tende a ser beneficiada, né? E esse cenário de uma produção recorde em 2022-23, é, ainda bastante coisa para ser vendida, né? E uma produção projetada para renovarmos, né, o recorde em 2023-24, né? Isso deve manter também os preços pressionados aqui no Brasil, né? Perfeito, Francisco. Era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que os sojicultores devem se programar, então, agora para a safra de verão que já está batendo aí na nossa porta? Exato. A gente vem acompanhando um indicador que é importante para a formação do custo do produtor, que é a relação de troca, né? Nesse momento, apesar de todas as quedas registradas, né, para a soja e o fertilizante começando a subir, esse indicador de relação de troca ele permanece favorável para o produtor, né? Então, o fertilizante caiu bastante, né, desde as altas registradas depois do princípio da guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora o fertilizante ele começou a subir por conta de um aumento da demanda aqui do Brasil e também lá na Índia, mas mesmo assim o relação de troca ela continua positiva, né? Então a gente vê um bom momento de aquisição de insumos por parte do produtor, né? E e também a gente recomenda uma cautela e gestão de risco, né, como escrevemos no relatório, né, tendo em vista essa perspectiva de preços ainda pressionados para o grão, né? Perfeito. Agora falando um pouquinho do milho, né? Os preços eles devem permanecer pressionados aí por conta dessa super segunda safra já desenhada? Na nossa visão, sim, né? A gente tem um cenário para o milho aqui de uma primeira safra que já foi maior do que a primeira safra do ano passado, né? A segunda safra ela foi plantada atrasada, né? A gente teve um atraso na safra de soja, que resultou num atraso no plantio de milho, principalmente nos estados mais aqui ao centro-sul, né? O Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, né? Mas o clima ele foi muito benéfico durante o desenvolvimento da segunda safra, né? Em praticamente todas as regiões de produção, e isso é o que resultou aí nessa segunda safra recorde, né? 98 milhões de toneladas, tem gente falando em 100, 102 milhões de toneladas para a segunda safra, né? E isso junto com uma demanda que foi mais fraca, né? Porque o comprador de milho ele estava numa posição muito confortável, tendo em vista a projeção de segunda safra recorde, ele foi comprando só o que era preciso, né? Esperando que os preços caíssem mais à medida que a segunda safra entrasse no mercado, né? Então todos esses fatores resultaram numa pressão aí muito grande nos preços internos de milho, que também, assim como a soja, né, caíram muito mais aqui no Brasil do que lá em Chicago. Perfeito. Para a gente continuar aqui, né, com essa tendência aí dos preços, como é que o produtor tende a se programar aí para a próxima safra, então especialmente do milho, né, tendo toda essa, digamos, dinâmica que não só é nacional, mas principalmente internacional. Sim, no caso do milho, a gente tem um panorama já um pouco diferente quando a gente olha para a relação de troca. A relação de troca do milho ela vem piorando porque nas últimas 3 semanas especialmente, nós tivemos um aumento considerável para os preços da ureia, né? E o preço do milho ele ficou mais pressionado aqui dentro, né? Então a relação de troca
ela piorou bastante, então isso é um ponto de atenção, para o produtor de milho, né, mas, de qualquer forma a gente enxerga um cenário de margens para a safra 23, 24, melhor do que foi a safra 22, 23, né, nas nossas contas aqui a margem operacional, da safra 22, 23, em muitas regiões ela ficou negativa, né, porque foi uma safra formada com um custo muito alto, né, os fertilizantes subiram muito, sementes caras, defensivos caros, e o preço caiu demais, né, na hora do produtor vender, então isso gerou uma rentabilidade operacional, aí uma margem agrícola negativa para a safra 22, 23, mas com esse recuo dos preços dos fertilizantes, né, principalmente, e também um pouco dos defensivos, né, as sementes de milho a gente viu que não caíram, até subiram em algumas regiões, mas com um forte recuo dos fertilizantes, um recuo moderado no preço dos defensivos, isso vai favorecer o panorama de custos agora para a safrinha 23, 24, né? E as margens elas tendem a voltar para o campo positivo. Nada excepcional, né? Mas já deixam de ser negativas e voltam para o campo positivo, muito em benefício, né, da queda dos custos. E aqui também, mais uma vez, reforçando, né, cautela, gestão de risco por parte do produtor, porque nós estamos aí num novo ciclo, né, num ciclo de maior oferta de grãos e que tende a deixar os preços aí mais pressionados. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Nos falamos em outras oportunidades. Uma excelente terça-feira a você, Francisco.